Professor, Sim. a minha internet ela tá muito ruim. Ontem eu tava sem internet, ela voltou de madrugada e a velocidade dela tá horrível ainda. Pode ser que ela caia no meio da aula e tal, qualquer coisa assim, então já deixo meio que avisado que qualquer Sim. coisa. Não, tranquilo, Guilherme. O que eu estava discutindo com os seus colegas antes de você entrar é que eu vou começar a disponibilizar as aulas no YouTube, tá? Eu vou baixar o vídeo da plataforma do Microsoft Stream e eu vou postar no YouTube, tá? Ok, obrigado. Que daí eu acho que fica mais dinâmico e fica mais acessível para todo mundo. Do slide actual. Então, pessoal, a gente viu como faz a transformação de unidades, então só lembrando aqui, a relação de Kelvin para graus Celsius, então a temperatura em graus Celsius para Kelvin é a temperatura em Kelvin menos 233. Quando eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit, eu pego Celsius sobre 5, que é igual a Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Tranquilo? Certo? Então, pessoal, uma coisa que a gente vai começar a estudar a partir de agora são as transformações que esses gases fazem, certo? Então, a gente sempre vai estar fixando alguma das variáveis, tá? Então, a gente ou vai fixar pressão, ou vai fixar temperatura, ou vai fixar o volume. E fazendo isso, a gente vai ter qualquer um desses três. A gente vai ter as leis de Boyle-Lussac e Charles. Pessoal, quando a gente fala de lei de Boyle-Mariotte, a gente tem que a temperatura no sistema é constante, tá bom? Então, se a gente tem uma temperatura constante, o que a gente vai estar variando é o volume e a pressão, certo? Olha aqui pelo desenho. Aqui eu tenho um pezinho, certo? Eu falei para vocês que peso é uma força que a gente calcula. Peso é igual a massa vezes gravidade. Nenhuma surpresa até agora, certo? Então vamos supor que aqui eu tenha 1 newton de peso. Então eu tenho essa área aqui que eu estou aplicando minha força. Então eu vou ter uma pressão aqui, tá? Essa pressão é relativamente baixa se a gente compara com aqui que tem 2 newton, tem 2 vezes a força, tá? Então, nessa comparação, essa pressão é alta, tá? Pessoal, olha só. O que aconteceu aqui no desenho? Quando a pressão é menor, o volume é maior. Quando a gente aumentou a pressão, o volume diminuiu. Ou seja, sobre uma temperatura constante, o volume ocupado por determinado gás é inversamente proporcional à pressão, certo? Então, quanto maior for a pressão, menor vai ser o volume. Tudo bem? Essa transformação com temperatura constante a gente chama de isoterma, tá? Isotérmica, tudo bem? Tranquilo? Difícil por aqui? Não, tranquilo. Então vamos lá. Então a gente sabe que um é inversamente proporcional ao outro, então você tem uma relação de pressão vezes volume. Ele vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2, que vai ser igual a pressão 3 vezes o volume 3, e assim por diante. Então, isso daí é uma constante, tá bom? Pessoal, só para vocês saberem, esse cara garboso aqui com o cabelinho estiloso é o senhor Boyle. Tá? E esse outro aqui é o Mariotte. Certo? Pessoal, quando a gente pega essa relação aqui e monta um gráfico, a gente tem a isoterma,
que é uma curva desse jeito. O que faz sentido, porque olha só, eu tenho uma pressão 1 e uma pressão 2. Eu tenho um volume 1 e um volume 2. A minha pressão 1, de 1 para 2, a minha pressão está aumentando ou diminuindo? Está aumentando, certo? E de volume 1 para volume 2, que é o volume quando eu tenho a pressão 1 e o volume quando eu tenho a pressão 2. Dos volumes de 1 para 2, eu estou diminuindo, certo? O que comprova essa lei. Tudo bem? Tranquilo? Ficou claro? Sim. Uhum. Sim. Então vamos lá, pessoal. Sob pressão constante, olha só que a gente mudou qual que é a variável. O volume ocupado por uma determinada massa gasosa, perdão, é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Pessoal, olha só que interessante. Eu coloquei aqui temperatura absoluta, tá? Eu não estou mais falando de temperatura em graus Celsius. Temperatura absoluta é aquela temperatura em Kelvin, tá? Presta atenção. Eu acho que eu fiz grande aqui por um motivo, tá? Para vocês prestarem atenção. Certo? Tudo bem? Tranquilo? E essa transformação é chamada de isobárica, tá? Se vocês pararem para pensar, como que chama aquele instrumento de medição de pressão que o Torricelli desenvolveu? Barômetro. Barômetro. Então, o nome da transformação ser isobárica, que tem a mesma pressão, faz todo sentido linguístico. Tudo bem? Tranquilo? Sossegado? Fácil? Difícil? De Eu boa, diria tranquilo. suave. Oi? Eu diria suave. Suave. Beleza, então. Olha só, pessoal. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um volume aqui e eu tenho uma temperatura. Quando eu aumento essa temperatura, o meu volume aumenta. Se eu diminuir a minha temperatura, o meu volume diminui, certo? Olha aqui no balão, pessoal. Resfriei o balão, peguei um balão cheio de gás e eu coloquei no meu congelador. Ele vai murchar um pouco, ele vai diminuir o tamanho. Se eu tirar do balão e ele começar a subir a temperatura, ele ficar aquecendo, ele vai inchar, ele vai inflar novamente. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, esse daqui é o Gay-Lussac, tá? E o gráfico dessa lei é uma reta que é chamada de isóbara, tá? E só para fins de conhecimento, V1T1, V2T2 é igual a uma constante. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Eu acho que vocês já viram isso em física em algum momento, não foi? Ano Sim, passado a sim. gente chegou a ver. Certo? Então, olha aqui, pessoal. Sob massa constante e volume constante, tá? A pressão exercida sobre uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional. Então, pessoal, o meu volume eu estou deixando constante, tá? Então, se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão. Se eu diminuo a minha temperatura, a minha pressão diminui. Tudo bem? Então, é uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Estou falando alguma coisa diferente do que o professor do ano passado? Por enquanto, não. Não. Então, P1T1 é igual a P2T2 e a isovolumétrica é uma reta. E esse cara aí é o senhor Charles. Tudo bem? Pessoal, então, rapidão aqui só para terminar. Isotérmica. Pressão varia, volume varia, temperatura constante.
Bohr-Mariotte, P vezes V. Isobárica. Volume varia, pressão é constante, temperatura varia, lei de Gay-Lussac, velocidade sobre temperatura. Isocórica, volume constante, pressão está variando e temperatura está variando também. Lei de Charles, tá? Pressão sobre temperatura. E juntando as três equações anteriores, a gente tem a equação geral dos gases, então. Para vocês lembrarem dela, pivete 1 é igual a pivete 2. Certo? Tranquilo? Sossegado? Eu quero dúvidas, pessoal. Eu tô carente hoje. Conversem comigo. Não, Felipe, é uma matéria que a gente viu ano passado já, meio que essas fórmulas. Então a gente tá meio que, eu pelo menos estou meio que tendo flashbacks aqui do ano passado. Uhum. E o resto do povo, como que tá? Acho que na mesma, flashbacks na matéria. Então eu posso passar para a próxima matéria, sem problema nenhum. Começar a falar com vocês de soluções. Acho que pode. Acredito eu que sim. Não, não posso, porque eu tenho que falar com vocês do professor viado não rejeita tarado. Digo, PV igual a NRT. É dureza. Tem umas coisas muito legais para você memorizar. Só que assim, é o mesmo motivo que eu acho válido, eu tenho um certo problema com decorar equação desse jeito. Porque às vezes o aluno ele foca muito mais em estar decorando a formulinha desse jeito do que entendendo o que a fórmula está dizendo, sabe? Aí eu acho que isso já se torna prejudicial. Mas tudo bem. Podia ser pior. Aí eu consigo sempre abrir o livro errado. Vou pegar aqui um exercício bem bacanudo para a gente fazer. Que hora que acaba essa aula, gente? 8h40, eu acho. Esse exercício eu gosto dele. É legal.
Esse exercício aqui é bonito. Vai ser esse mesmo que a gente vai fazer. Já que vocês já viram a matéria ano passado, eu vou colocar um exercício um pouco mais elaborado. Aí você complicou. Compliquei não, gente, é facinho. É mais elaborado porque ele é mais compridinho um pouco para resolver ele. Mas ele não é mais difícil não, gente. Vocês têm plenas condições de resolver e fazer um exercício muito bem feito. Tá? Vamos lá, meu povo. 20 litros de gás hidrogênio foram medidos a 27 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio de pressão. Qual será o novo volume a 87 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio? Pessoal, primeira coisa. Posso trabalhar com a minha temperatura em graus Celsius? Não tem que transformar para Kelvin. Para Kelvin, muito bem. Então, 27 para Kelvin dá quanto? Vírgula 15? É isso? Mas vamos deixar só 300 para facilitar a nossa vida. É igual a 300 Obrigado, professor. Kelvin. Como que você chegou nesse 300, Guilherme? Soma-se 273, porque eles usam a escala centígrada. Uhum. E 87 dá quanto? 360 Kelvin. 360, muito bem. Olha só, pessoal. De 27 para 87 variou quanto? 60 graus. 60. Daqui para cá, 360 Kelvin, certo? Uhum. Quanto que deu? 60 graus de diferença. 60 de diferença. Quer dizer, Então, graus Kelvin. não. Pessoal, quando a gente usar uma variação de temperatura, toda vez que a gente vê delta T, ou então pessoas mais complexas usam delta teta para representar a temperatura, a gente pode usar a temperatura em graus Celsius. Porque uma variação em graus Celsius é a mesma coisa que uma variação em Kelvin. Porque os dois usam uma escala centígrada. Tudo bem? Tranquilo? Só que se eu tiver só temperatura 1 ou só temperatura 2, eu tenho que medir em Kelvin. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos Beleza. lá. Pivete 1 é igual ao pivete 2. Certo? Tranquilo? Quem que é minha pressão 1? Perdão, qual é a pergunta, professor? Pressão 1, 700. Qual é o meu primeiro volume? 20 litros. Qual é a temperatura 1? 27. 27 graus Celsius. 300 Tem que Kelvin. 300 Kelvin. Igual. Vamos lá. Quem que é minha pressão 2? 600. Quem que é meu volume 2? Desconhecido. Quem que é minha temperatura 2? 360.
360. 180, 180, 360. É fácil de fazer, difícil de esquecer. Enfim. Vamos começar a cortar as coisas, gente? Que eu gosto de cortar as coisas. Esse tipo de atitude leva as pessoas a serem presas, Felipe. Oi? Esse tipo de pensamento de gostar de cortar coisas leva as pessoas a serem presas, sabia? Só vou preso se descobrirem. Então, eu corto um 0 do 700 com um 0 do 300, outro 0 do 300, outro 0 do 700. Aí eu pego um 0 do 600 e corto com um 0 do 36. Tudo bem? Certo? Mas olha só, pessoal. Eu não estou feliz ainda com esses 60 e 36. Eles são múltiplos, não são? Então, eu vou dividir tudo por 6. Dá 10 e 6. Continuo não estando feliz. Então, eu vou pegar aqui por 10. Eu vou dividir por 2. Então, aqui dá 5. E aqui dá 3. Muito mais fácil fazer uma conta com 5, 3, 7 e 3 e 20 aqui. Certo? Que, na verdade, é só multiplicar por 2 e adicionar um 0. Certo? Então, vai dar 140 por 3. 140 é divisível por 3? Não. 5 volume 2 sobre 3. Mas olha só que interessante, pessoal. Eu tenho 3 no denominador, eu tenho 3 no denominador. Tchau, 3. Então, a gente vai ter aqui volume 2 é igual a 140 por 5. Quanto que dá isso? 24. 28, desculpa. Ainda tá de manhã, Felipe. Antes das 10, meu cérebro ainda tá iniciando. Vou fingir que eu acredito que é por isso. Pessoal, de um estado inicial de 4 litros, 2 atmosfera e 300 Kelvin, um gás perfeito é submetido a uma expansão isobárica até duplicar o volume. Tá? Em seguida, é comprimido isotermicamente até seu volume original. E volume constante é resfriado até a sua pressão inicial. Represente as transformações num diagrama de pressão versus temperatura, pressão em função de V. Então, vamos lá fazer esse negócio aqui. Finjam que está reto, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Ok. Eu tenho pressão e eu tenho temperatura, certo? Tranquilo? Ele falou que é um gás ideal e ele está aqui em 300 Kelvin. E sofre uma expansão isobárica até duplicar o seu volume. Olha só que interessante. Se é isobárico, a pressão é constante. Opa, eu errei os eixos. Não é temperatura, é volume aqui. Eu tô ficando doido já, pessoal. Eu falo que eu ainda vou ficar louco nesse ano. Que é volume, perdão. Então, ele começa num volume de 4 litros. Então, se é uma transformação isobárica, vai ser sempre aquilo 2 atmosfera. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu vou sair daqui. Opa, fui. Reto, 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 reto. Até chegar... Opa, tava indo tão reto, gente.
até eu chegar aqui no 8. Tranquilo? Primeiro processo, ok. Então, aqui, 1. Em seguida, é comprimido isotermicamente até seu volume original. E, finalmente, a volume constante é resfriado até a sua pressão inicial. Pessoal, olha só, é comprimido isotermicamente. O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui nesse quadrinho aqui. Isotermicamente, o volume varia e a pressão varia. De que forma que pressão e volume variam na lei de Boyle? Inversamente proporcional. Inversamente. Certo? Então, a isotérmica, se vocês lembrarem, ela vai ser uma curva, não vai ser mais uma reta bonitinha igual a lei de Charles e a de coisa. Então, a gente vai fazer essa curva aqui, tá bom? Eu vou arrumar aqui para ficar bonitinho para vocês. Só um minutinho. Pessoal, como que eu sei que está vindo daqui para cá? Porque eu falei que ele está sendo comprimido. Aqui eu tenho o dobro do volume, então eu tenho 8, certo? Então, se eu estou comprimindo, eu estou saindo de 8 e estou voltando para o 4. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Certo? Então, vamos lá. E, por final, ele é resfriado até a sua pressão original. Então, aqui é o terceiro processo, que é um processo isocórico. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Felipe. Fácil construir esses gráficos? Sim, tranquilo. Certo? Então, vamos lá. Calcule a temperatura do gás durante a compressão isotérmica e a pressão atingida por ele no final. Olha só. Durante a compressão isotérmica. Como que eu faço isso, gente? Sugestões. Calcular a área. Não? Não, pode ser, mas tipo, utilizando aquelas relações que a gente tem. Mas se não é isotérmico, ele muda a temperatura? Não, o primeiro processo é isotérmico, Ah, sim. tá? Então, o que a gente pode fazer? Se esse processo é isotérmico, a gente pode fazer o seguinte. Olha só. Então, P1 igual a T1. Opa, não é volume. Que é igual a P2 igual a T2. Certo? Tranquilo? Ok. Então, olha só. Eu tenho quanto que é a primeira pressão? 4 para 8.
certo? Eu tenho quanto que é essa temperatura, porque quando eu fizer aqui, essa temperatura não vai variar, tá bom? Porque eu vou estar fazendo uma compressão isotérmica. Então, a gente tem 4. Qual que é a primeira temperatura? 300. Certo? E aqui eu tenho 8 para a temperatura 2. Pessoal, olha só, daqui para cá eu estou dobrando. Certo? Então, daqui para cá eu estou dobrando também. Porque é diretamente proporcional. Então, a temperatura 2 é 600 Kelvin. Tudo bem? Tranquilo? Ô, professor, Tranquilo. Oi. o volume, no caso, o quanto ele variou, é proporcional a quanto a pressão variou também? Quanto é a pressão? Sim. P1 sobre T1, P2 sobre T2. Tá bom? Não, sim, porque você colocou 4, né, como P1. E você pegou esse valor do eixo X, que é o de volume. Ah, tá. Ô, gente, peraí. Aqui não é volume. Também preciso acordar, gente. Eu não tomei café ainda. Que não dá para usar a pressão porque ela se mantém constante. Desculpa, gente. Erro de principiante. Tá tudo bem, tá? Certo? Tranquilo? Ficou mais claro Ok. agora? Sim, sim. Certo? Agora, olha só, pessoal. A gente tem a temperatura 2, não tem? Então, se a gente vai estar resfriando para a temperatura inicial, a gente está indo de 600 para quanto? Para 300. 300. Então, se eu estou diminuindo pela metade, a pressão 2 é 4. Tudo bem? Tranquilo? Qual que eu vou usar a relação? Pressão sobre temperatura. Aí sim é pressão sobre temperatura. Então, olha só. P1, T1 igual a P2, T2. Pessoal, então vamos lá. Qual que é a minha pressão 1? Quando eu comecei o processo aqui de compressão, eu estava aqui em cima, certo? Sim. Então, a minha temperatura P1, eu não sei quanto que é, tá? Qual que é a minha temperatura T1 aqui? A temperatura que a gente achou aqui, de 600 Kelvin. Tá fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Sim. 600 Kelvin. Que é igual... Qual que é a pressão 2? Oi, meu anjo, pode falar. Mas o teu não seria o 300? Oi? O Não, teu não, não ó. seria o 300, não 600? Porque eu tô falando da minha compressão. Então, olha aqui. Aqui eu vou expandir isotermicamente. Então, sob toda essa linha, eu tenho uma temperatura constante. Aliás, uma temperatura constante... Eu tenho uma pressão constante. E qual que é essa temperatura final? T2. Então, aqui eu vou estar em 300 Kelvin. E aqui em cima eu vou chegar em 600.
Tudo bem? Entendi. Certo? Uhum. E daí daqui para baixo eu vou estar com outra temperatura, certo? Então aqui vai ser o meu ponto 1 agora e aqui vai ser meu ponto 2. Chamar de B e C, que fica, acho que mais fácil para vocês entenderem. Saúde, Felipe. Amém. Bom, pelo menos é só gripe, não é corona, né? Assim esperamos. Não, não é por causa que eu não tô saindo de casa. Então, ó, Muito bem. PC, TC, tá? E eu vou voltar para PA, T, A. Eu tenho quem é PC? Não, eu não sei, eles não falaram para mim quanto que é. Mas eu sei quanto que é PA. Opa, quanto que é meu PA? Quanto que é minha pressão no ponto A? Pressão no ponto A é 2 2 atmosferas. atmosfera. Quanto que é minha temperatura TA? 300 Kelvin. Uhum. Então, daqui para cá, eu estou dividindo por 2. Então, daqui para cá, eu dividi por 2 também. Certo? Então, quanto que vale meu PC? 4. Beleza, pô, ficou confuso para vocês ou tá de boa, tá tranquilo? Me parece que ficou tranquilo, ficou bem explicado e que eu entendi. Muito obrigado, Guilherme. De nada, Demais Felipe. vozes na minha cabeça. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Felipe. Então, pessoal, aqui eu estou colocando um baita de um texto para falar o seguinte, que um gás perfeito ou gás ideal é o gás que obedece essas leis que a gente estudou agora. E um gás comum não obedece, principalmente se ele tiver uma pressão muito alta e temperatura muito baixa, que aí as moléculas vão começar a se aproximar, tá bom? Então, a gente fala que para um gás ser considerado perfeito, a gente tem que ter uma pressão muito baixa e uma temperatura alta, tá? O que a gente tem isso daí? Então, a gente conclui que para um gás ser considerado perfeito, ele tem que estar rarefeito, tá bom? Tranquilo? Ok. Certo? E eu acho que é isso, meu povo bonito, meu povo cheiroso. Obrigado.